Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui estamos nós mais uma vez para bendizê-lo, para exaltar o seu nome, glorificar ao Senhor, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Que hoje em Cascavel, a região está nublado, um tempo chuvoso, mas o nosso Deus lá em cima não tem variação de tempo, não tem frio nem calor, não tem nuvem tenebrosa, não tem nada disso. Todo dia Ele merece ser adorado. Para isso Ele nos salvou, nos redimiu, nos resgatou com a sua mão forte, nos tirou do mundo do pecado, da sarjeta de lama do mundo, nos tirou do buraco da escravidão e nos trouxe para a sua palavra revelada, para nos fazer verdadeiros adoradores, para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. E aqui estamos nós, na simplicidade, estamos aqui para adorá-lo. Como Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E nisso nós estamos seguros que Ele tem nos aceito em sua presença, que reunimos aqui para adorar a Ele, não para adorar o nome de um homem, não para uma organização, mas estamos reunidos em torno da palavra, conforme a promessa de São Lucas capítulo 17, 30, que onde estivesse o corpo, palavra, ali se ajuntariam as águias, né? E nós, como águias de Deus, nós saímos da carniça do mundo, porque Deus tem uma carne fresca nesse dia. A águia real, ela só come carne fresca. Todo dia que ela quiser comer, ela caça para comer, ela não come resto do outro dia, né? Então, nós estamos aqui para servi-lo nesta palavra, adorando a Ele em espírito e em verdade, servindo a Ele, mesmo na simplicidade, no pequeno número, mas nós fazemos isso de coração, porque Ele nos chamou para esse propósito nesse dia. Nos dias de Enoque, quando ele foi arrebatado, não tinha uma grande maioria com ele não, era ele caminhou com Deus e Deus para si o tomou. E esta é a hora também que nós devemos caminhar com Deus, ter uma intimidade com Deus, cada um de nós termos a nossa experiência com Deus, para que Deus possa se agradar de nós e nos tomar para si. Amém? Nós vamos ler a Bíblia, aproveitando o reminho do tempo, Apocalipse capítulo 8, e vamos falar nesta noite um pouquinho sobre os trovões, os 7 trovões. O título do capítulo é a abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas e as 4 primeiras. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor, que está a sua palavra, Apocalipse capítulo 8, e diz assim a palavra de Deus. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e
caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Querido Pai Celestial, esta é a Tua palavra que temos lido. Ó Deus, nós como mortais podemos ler, mas só Teu Espírito possa vivificar, dar vida e sentido às Escrituras. Por isso pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo possa nesta noite passar em cada um de nós, abrindo o entendimento, vivificando a palavra. Ó Deus, é isso que nós precisamos nesta hora, que no soar desses 7 trovões, desses 7 selos, a noiva seria chamada nesta hora, e ela reconheceria a voz, reconheceria o chamado do Senhor, e a ela seria dado, ó Deus, o entendimento para entender a revelação desses 7 selos. E eis-nos aqui, ó Pai, estudando a Tua palavra. Queremos, Senhor, entender melhor a Tua palavra, para que a nossa fé seja elevada. Nós não queremos estar aqui neste mundo no tempo dessas pragas que cairão, Senhor. Por isso, prepara-nos, ó Deus, encoraja-nos na batalha, abre nosso entendimento para nós discernir o dia e a hora em que estamos vivendo, e não venhamos estar enredados com as coisas deste mundo, mas estejamos nos preparando, ó Pai, para esse grande evento do arrebatamento, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos essa revelação, porque fé é revelação, e revelação é fé. E assim como disse nosso amado profeta na mensagem do arrebatamento, que o arrebatamento é uma revelação. Pai, é isso que nós precisamos, e te pedimos, Senhor, enquanto estudamos a palavra, que o Senhor mova entre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor Deus. Então, nós lemos aqui a palavra, e quando o 7º selo é aberto, quando ele é aberto, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e ouviu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, nós gostaríamos nesta noite de falar sobre o soar dos 7 trovões. E o que é os 7 trovões? O que seria esses 7 trovões? Nós vemos que, nós já estudamos aqui uma vez, que trovão é a voz de Deus. No Salmo de número 37, eu creio que ele diz que Deus, com a sua voz, troveja maravilhosamente. E quando Jesus chegou lá diante do túmulo de Lázaro, e quando ele fez aquela oração, então, uma grande voz falou com ele, e uns diziam assim: olha, foi um trovão, e outros diziam assim: ó, foi um anjo que falou com ele. Então, trovão é a voz de Deus. Eles não compreenderam, porque estavam na forma de trovão. Veja, mas o profeta fala na mensagem no livro das Eras, na página 292, ele fala: e foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse capítulo 10, do versículo 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. O que estava nesses 7 trovões, ninguém sabe, diz o profeta. Mas ele diz assim: mas nós precisamos saber. Amém?
nós precisamos saber. Por quê? Porque seriam esses 7 trovões que sacudiriam a noiva para a fé de rapto. Seriam esses 7 trovões divinamente revelados, que revelaria a fé de rapto no coração da sua noiva. E precisaria de um profeta para que esses trovões fossem revelados. Na página 395 do livro das Eras, no segundo parágrafo, o profeta diz: agora, esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, quando ele estivesse operando o ministério de Malaquias 4, porque viria o tempo que ele operaria o ministério de Apocalipse 10, como revelador dos trovões, dos mistérios, dos 7 selos, que essa era a maior comissão do irmão Branham. Veja. Então ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes, exatamente assim. Porém, considere isto também: esse mensageiro profeta será em sua natureza, em suas maneiras, como foram Elias e João. As pessoas do dia desse mensageiro profeta serão como foram nos dias de Acabe e João. E uma vez que são somente os filhos cujos corações serão convertidos, serão somente esses 7.000 israelitas, somente os filhos que ouvirão. Nos dias de Acabe foram encontrados 7.000 israelitas da semente verdadeira. Nos dias de João houve também muitos poucos. O povo em ambas as eras estava em fornicação e idolatria. Então, esse profeta mensageiro, ele faria 2 coisas. Segundo, Malaquias 4, ele converteria os corações dos filhos aos pais. E conforme Apocalipse 10, ele revelaria os segredos dos 7 trovões, os mistérios revelados, escondidos nos 7 selos. Revelaria os segredos escondidos nos 7 selos. Veja. Então, ele diz que não estava escrito, porque João foi proibido de escrever. Mas o profeta diz que está aí na Bíblia. Está escrito em símbolos, está em simbologia. E ele diz assim: mas nós precisamos saber. E se nós precisamos saber, tudo que nós precisamos saber, Deus revelou através de seu profeta. Amém. Porque estas coisas reveladas, esses trovões revelados, eles nos dariam, esses trovões, mistérios revelados, daria fé para o rapto. Veja, então nós vemos que em Apocalipse 8, quando abre o 7º selo, vemos os anjos trocando as trombetas. Agora o profeta disse na mensagem, a festa das trombetas, que o que os selos é para nós, as trombetas é para os judeus. Veja, então, que o 7º selo é para nós, a 7ª trombeta é para os judeus. Que o 6º selo é para nós, a 6ª trombeta é para os judeus. E o 6º selo é a grande tribulação. Então, os filhos, e o Mombra diz, isso é para os filhos compreenderem. Por isso os pentecostais e neopentecostais nunca compreenderão o Apocalipse, porque eles fazem uma salada de fruta, tentando revelar segundo a teologia, mas Deus teria dado a comissão a um profeta mensageiro para revelar esses mistérios. Amém? Aleluia. Veja. Então o profeta fala na mensagem do 7º selo, parágrafo 387, que o 6º selo ele tem um propósito tríplice, como o 7º selo também tem um propósito tríplice. Veja. Então ele diz, parágrafo 387, agora descobrimos também aqui que o 6º selo agora foi aberto, foi para um propósito tríplice. Agora aqui estavam os propósitos. A primeira coisa foi que a virginécia teria que passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha que ser purgada de seus pecados de incredulidade, de rejeitar a mensagem. Isso ela fez no período da tribulação. E vemos que terminam aqui em Apocalipse 7,
entre o capítulo 6 e 7. Aqui, que ela foi purgada, e lhe foram dadas suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja, as pessoas puras que não tiveram a oportunidade, talvez, de receber a mensagem, ou de algum modo foram cegados por falsos profetas, né? Ou dentro da própria mensagem, cegados por falsos pregadores. E elas não tiveram uma chance, e mesmo assim são realmente sinceras em seus corações. E Deus conhece seus corações. E aqui elas são purgadas durante esse tempo. Observe outra época de purgação, isto é para Israel, quando eles se ajuntarem. E esse é o segundo ajuntamento. Deus purga Israel no período da tribulação. Dos milhões que se ajuntarão ali, haverá uma seleção de 144 mil, e eles também serão purgados. Deus está purgando Israel. Observe, tem uma terra inteira para ser purgada. Acontecerá certa coisa que a lua, estrelas e toda a natureza será purgada. Vê você o que é isso? A terra está se renovando, sendo purgada, se preparando para o milênio. O milênio está se aproximando. E veja, qualquer coisa que tenha qualquer imundície terá que ser purgado durante o sexto selo. Agora, você observou a abertura do sétimo selo? Está também em mistério tríplice. E esse falará e tem falado que é isto que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. E o que é trovão? É a voz de Deus. E qual é a voz de Deus para os últimos dias? A voz do 7º anjo. Aleluia! Então os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo diz que ninguém sabia quando ele retornaria. Você observou quando os judeus lhe perguntaram aquilo, sabe? Quando nós comparamos a escritura aqui com Mateus 24, com os 6 selos, o 7º selo foi deixado. Porque, veja você, Cristo disse, somente Deus ele mesmo sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se admirar que isso não foi nem mesmo escrito. Veja você, eles silenciaram, nada aconteceu então. Os anjos não sabem isso, ninguém sabe quando ele virá. Porque o profeta disse que estaria na mente de Deus. Veja, por quê? Porque é o único lugar que Satanás não poderia ir. Mas quando ele fala em Mateus 24, ele fala de 6 selos. Ele não fala do 7º, ele omitiu o 7º. Mas o 7º selo está em Mateus 24. Amém? Amém. Por quê? Porque quando ele estava falando de Mateus 24, ele fala como foi nos dias de Ló. Enquanto ele fala do 6º selo, que é para purgar a virginécia na grande tribulação, que era Ló, que era a virginécia, enquanto veio a tribulação, o fogo sobre o mundo gentil, que era Sodoma, o Filho do Homem estava se manifestando a Abraão lá em cima na montanha. Amém. Aquilo era o 7º selo. Deus em carne humana se revelando para o Filho escolhido, para o eleito do dia. Esse é o 7º selo. Deus revelando, dando-se a conhecer ao seu povo, abrindo a sua palavra. Veja, ele não falou em Mateus 24 nem um pouquinho de Abraão. Não falou sobre Abraão. Mas, enquanto ele falava de Ló, uma história paralela estava acontecendo. Abraão estava lá na montanha, recebendo a visitação de Elohim, do Todo-Poderoso. Amém. Deus manifestado em carne humana. Enquanto a virginécia está sendo purgada, Deus também está tratando, né? Está com a sua noiva nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Amém. Então, este é o 7º selo, porque ele é aberto de forma tríplice, né? Veja. Mas haverá 7 vozes desses trovões. Mensagem 7º selo, parágrafo 393. Haverá 7 vozes desses trovões que revelarão a grande revelação naquele tempo. Que tempo? Então haveria um tempo que isso seria revelado. Então eu creio para nós que reticência, o profeta faz reticências, né? Se não sabemos isso em nós, isso não será conhecido até aquele tempo. Que tempo? Mas isso será revelado naquele dia, na hora que isso tiver que ser revelado. Veja, o que é a vinda? A vinda,
As pessoas confundem a vinda com a ida. Ele veio se manifestar, a cabeça, Cristo. Esta é a vinda de Cristo, que ela também tem 3 partes. Veja, ela tem 3 partes. O Filho do Homem vindo a se manifestar ao seu povo, dar-se a conhecer, revelando a palavra, preparando a sua noiva, e depois ele arrebatará a sua noiva. Então não é a vinda, é a ida. Veja, é a ida dela para as bodas do Cordeiro. Veja, então haveria o tempo que seria revelado, mas seria revelado naquele dia, na hora que estiver que ser revelado. Então o que temos que fazer é ficarmos reverentes diante de Deus e servi-lo e fazermos tudo o que sabemos como fazer e vivermos uma boa vida cristã. Aqui agora descobrimos que o 6º selo tem sido aberto para nós, o vemos, e sabemos que esse 7º selo não pode ser aberto ao público até aquela hora que chegue. Qual é a hora que chegaria? Chegaria uma hora que os eleitos entenderiam, né? Agora observe alguma razão de Deus ter permitido soar essas 7 vozes, porque elas devem vir. Veja, descobrimos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu aquele 7º selo, mas veja você, é um mistério escondido, ninguém o conhece, mas isto, seguindo com o que ele disse, ninguém saberia de sua vinda. Eles também não saberiam a respeito do mistério dos 7 trovões. Então, veja você, está junto, conectado. E isto é quanto temos de entendimento disso hoje, porque o restante disso está todo revelado, mas isso não está revelado. Mas assentado em meu quarto, eu vi isto. Então o profeta viu. Ele viu isto. Está revelado. E ele falou também. Só que somente os eleitos compreenderiam, né? Então, o que é o mistério do 7º selo? É o mistério do 7º anjo. É o mistério do 7º anjo. Veja. Então, chegaria um tempo que tudo isso seria revelado, né, para a sua noiva. Por quê? Porque ela é parte dele. Ela é parte dele. Ela teria que conhecer todos sobre a sua palavra. Ele ama ela, ele não escondeu nada dela, né? Ele revelaria tudo para ela, o seu plano. E agora temos na conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos foram selados, e nós compreendemos, sabemos que o 7º selo não é para ser conhecido publicamente. Como era para ser conhecido? No coração de cada eleito. Amém. No coração de cada eleito. Veja, por que o profeta fala isso? Porque os teólogos do dia estavam querendo entender essa meia hora de silêncio, que é a meia hora de silêncio, o que isso tinha acontecido. Por quê? A Bíblia diz que fez silêncio no céu por quase meia hora, mas não diz que na terra estava em silêncio. Veja, Apocalipse capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, né? E por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, né? Quando é que ele colocou o pé no mar? Na água, em 1933, quando saiu a ordem para o mensageiro precursar com uma mensagem à segunda vinda de Cristo. E quando ele coloca o pé na terra, no Monte Pôr do Sol, quando foi lhe dada a comissão, e houve aquele estrondo ali na montanha, no Monte Pôr do Sol, e saiu a comissão para ele descer a Jeffersonville e abrir, revelar os 7 selos. Veja, o 7º selo está aberto, os trovões foram revelados, né? Então, nós vemos que aquela voz disse: o tempo já não é mais. Isto é uma linguagem profética, que o tempo não é mais. Diz assim: o tempo acabou, então aquilo era 1973. Na linguagem profética, na linguagem de Deus, o tempo já não é mais. É tempo de cumprir o restante das profecias que tinham para se cumprir. Veja. E sendo ouvida, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes,
Eu ia escrevê-las e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Estava escrito em símbolos, em mistérios. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para tudo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Agora preste atenção no versículo 8, né? E a voz que eu do céu tinha ouvido falar comigo, disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Ao meu ver, que a meia hora de silêncio acabou quando esse anjo aqui, ele torna a falar. Quando ele fala outra vez, né? E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar depois da meia hora de silêncio. Ela tornou a falar, né? Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está com o pé sobre a terra e sobre o mar. E eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livro, dá-me o livrinho. Disse-me: toma-o, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ah, como é maravilhoso ouvir a mensagem, receber a mensagem, cantar esses hinos de redenção. Tudo é maravilhoso, mas viver esta palavra é amargo, é duro. É duro. Veja, mas nós temos que comer esse livro, por quê? Porque era para a noiva, João, o tipo da noiva, comer o livro e reprofetizar outra vez. Amém. Veja, ele teria que reprofetizar outra vez a muitos povos, né? E ele disse: me importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, né? Línguas e reis. Na mensagem à era de Esmirna, todas essas coisas, esses mistérios, estas revelações, Deus tinha preparado para um povo, preparado para os seus escolhidos, um povo predestinado, que tinha seus nomes no livro da vida do Cordeiro, né? Na era de Esmirna, página 127, o profeta fala que isto aqui, estas coisas seriam dadas a conhecer a um povo predestinado, preordenado por Deus, para crer, para receber esta verdade. Veja, então ele diz assim, página 127, perdão. Ele diz assim: e observe atentamente agora isto, antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração, e ninguém estava lá para adorá-lo, portanto naquele tempo ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, a noiva já estava em sua mente. Amém? A noiva já estava na mente de Deus. Sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Amém? Os pensamentos de Deus são eternos. E nós somos os pensamentos de Deus expressados. Ele disse: haja e ouve. Ele expressou. Os eternos pensamentos de Deus, deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Amém. Amém? Se você pode ver isso, você verá muitas coisas, diz o profeta, né? Deus é imutável tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele como Deus deve ser onisciente. Que é onisciente? Que ele sabe o que acontece em todos os lugares, né? Ele sabe tudo. Veja, se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, que algum dia ele será,
mas o perdão. Se ele está acrescentando ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será, mas isso não é escriturístico. Ele é ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos ele sempre teve e sempre terá, e conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Amém. E por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais, diz o profeta. Amém. Eles não são simplesmente como um homem, como um projeto que traçou e que foi um dia e será traduzido em uma substância e forma, mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Amém? Assim como nossas almas, nossas teofanias, elas são eternas, elas estavam em Deus. Mas o profeta diz, ele diz assim, alguém diz assim, irmão Brano, o senhor crê em pré-existência da alma? Ele diz, não, eu não creio em pré-existência de alma. Eu não creio nessa doutrina de pré-existência de alma. Ele diz assim, mas nós estávamos nos pensamentos de Deus. E quando Deus disse, haja, aquilo foi uma ordem. A primeira coisa que ele disse, haja luz. E a luz logo já veio a existência, porque aquela é uma ordem do soberano, daquele que tem poder sobre tudo, domínio, aquele que é maior que todas as coisas. E então, se nós estávamos em seus pensamentos, quando ele disse haja, e ele viu a mim e ele viu a você, que seria um crente nesse tempo do fim, nesse tempo você teria que vir à existência. Por quê? Porque Deus ordenou por sua palavra, né? O verbo foi expressado, e aquilo nunca parou de vir à existência. Por quê? Porque Deus é eterno e sua palavra é eterna. Veja. E então o profeta diz, veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como os seus pensamentos ainda não estavam expressos, o Salmo 139, versículo 15 e 16, lhe dará uma pequena ideia disso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente, e esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. E assim, quando Adão foi formado do pó da terra, e o seu espírito espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se um pensamento de Deus expresso, e aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestados. Nós poderíamos percorrer os séculos e encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era um pensamento eterno de Deus expresso em sua época. E então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito, o completo pensamento expresso, tornou-se conhecido como a palavra, e isso é o que ele é e será e sempre para sempre, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele, na mente e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. E isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso, diz o profeta. Se seu nome estava ali, você não pode escapar disso. Então, ainda a página 128, ele diz, só para continuar, esses eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus, que deveriam ser expressos na carne, no seu devido tempo, mas esses mesmos eleitos são chamados por outro nome. Romanos capítulo 4, versículo 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós.
Romanos 9, versículo 7. E nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. E em Gálatas 3,16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3,29: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. E conforme Romanos 4,16, encontramos que Deus deu a promessa segura a toda a posteridade de Abraão. E Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sobre esta designação, porque diz: Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas para finalizá-la, porque em Gálatas 3, ele identificou a posteridade singular com Jesus. Então, que nome é dado a nós, aos eleitos? Não é apenas eleitos, é a semente da posteridade. Semente da posteridade. Filhos da promessa, como diz, filhos da promessa, quer dizer posteridade, promessa. Por isso, Abraão, fala dos filhos de Abraão, são filhos da promessa. Veja. E esses que são da descendência real, são os eleitos de Deus. São os predestinados, pré-conhecidos de Deus. E estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. E em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa até cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. E assim esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. Amém? Glória a Deus. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. E é bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele e veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Assim como o Logos, Deus, eterno, foi manifesto no Filho, em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, e aquele ser eterno era o Pai, manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho. E assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez de nos tornarmos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestadas na carne, aqueles pensamentos eternos agora manifestos na carne são os filhos de Deus, assim como somos chamados. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento, nós éramos semente e portanto renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. Amém? A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente, no que não é semente, não há nada para vivificar. Amém? Por isso nós compreendemos aquilo que o profeta diz. A denominação faz um culto lá, faz um avivamento no final do culto, faz aquela chamada de altar para os pecadores vir ao altar, e daí quando eles vêm, aí eles gritam bem alto e falam umas palavras bonitas, e diz assim: Senhor, agora escreve os nomes deles no livro da vida do Cordeiro. E o Mombran diz que se aqueles nomes daquelas pessoas que vierem ao altar, e mesmo que tenham se arrependido,
que estejam chorando em lágrimas, se os nomes delas não estavam no nome do livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, não tem oração de evangelista, de pastor, de padre, não tem oração de ninguém que vai fazer Deus escrever aquele nome no livro da vida do Cordeiro naquele momento. Veja, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, porque quem vem a Ele foi aqueles que o Pai trouxe, que o Pai traz, aqueles que o Pai, porque Ele fala Pai? Porque Ele está falando aqui como Logos, como Filho, como criação de Deus. Veja, por quê? Porque na mente eterna de Deus, esses nomes Ele já tinha planejado e colocado no livro da vida do Cordeiro. Veja. Então, não haveria oração, não haveria ninguém que mudaria. Porque nós lemos aqui atrás que Deus é eterno em seus pensamentos, em sua natureza, sua maneira de agir. Ele não está melhorando e nem tomando conselho consigo mesmo. Olha, eu fiz isso desse jeito, mas acho que eu vou mudar agora. Não, com Deus não tem isso. Mantenha isso atentamente em mente. Agora considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte e sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva semente, palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, palavra, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. E isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie, e não há mudança de espécie. E assim como estávamos nos pensamentos de Deus, então fomos expressos na carne. Tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra, e ao ouvir esta voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos filhos de Deus. E ouvimos sua voz e clamamos, como fez o filho pródigo: salva-me, ó Pai, estou retornando para ti. Amém? Louvado seja o Senhor Deus. Aleluia. Né? Aí o profeta diz na página 130: um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho de Deus. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo de um verdadeiro crente? Bem, o fazendeiro pegou o ovo de um ninho de águia e colocou debaixo de uma galinha. E no devido tempo todos os ovos debaixo da galinha se eclodiram. Os pintainhos entendiam-se bem com a mãe galinha, mas aquela águiazinha não podia compreender. O cacarejar e o ciscar e buscar de alimento no monte de esterco, e ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca de tudo aquilo. Mas um dia lá de cima, nos ares, a águia mãe, ela tinha posto o ovo e avistou aquela águiazinha no chão. E ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz, para ela subir voando a encontrá-la. E ela nunca tinha ouvido um grito de águia, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele. Mas ela estava com medo de tentar. Novamente aquela mãe gritou para ela levantar-se no vento e segui-la. E ela gritou em resposta que tentasse. Batendo suas asas, ela arrojou-se ao ar e, respondendo ao grito de sua mãe, elevou-se nos céus azuis. Veja você que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá para o grande profeta águia e estará com ele para sempre, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Por isso, esta mensagem não se iguala a nenhum ensinamento denominacional. Por isso que nenhum ensinamento denominacional, por mais articulado que alguém possa fazer, comparando escrituras e tudo mais, nunca preencherá a sua alma. Nunca.
Porque se você provou esta mensagem, e isto foi revelado ao seu coração, e você recebeu isso no seu coração, esta mensagem, e você é uma águia, as minhocas do galinheiro não te servem mais. O ciscar, o cacarejar das galinhas, para nós não serve mais. Nós somos águia, nós reconhecemos a nossa paternidade, nós reconhecemos que nós somos criados para voar nas alturas, acima da atmosfera deste mundo. Por isso nós não vivemos mais em Laodiceia, nós não estamos em Laodiceia, nós estamos na era da noiva, não na oitava era, mas o profeta diz a um nível espiritual mais elevado, acima dessas coisas denominacionais. Nós agora estamos vivendo, voando nas alturas do Espírito, na palavra de Deus, conhecendo esses mistérios revelados, os trovões que soaram no sétimo selo. Nós estamos como Abraão, o sétimo selo sendo revelado, enquanto o sexto selo se desenrolava para a virginécia, para Ló em Sodoma. Veja, Elohim em carne humana se manifestava para Abraão, lá separado na montanha, debaixo do carvalho. E os segredos dos corações eram revelados. Por quê? Porque Deus, Ele separa o seu povo para tratar-lhe com Ele. Por isso, o profeta disse que o sétimo selo não era para ser revelado ao público, não era para o público, isso não era algo em público. Aquilo foi tratado somente lá na casa de Abraão. Olha, Sara, tua esposa, ela vai ter um filho. Mudou a mudança de nome, só eles ficaram sabendo. Ló, em Sodoma, ninguém sabia de nada. Veja, mas o eleito sabia, porque eles receberam a visitação de Elohim em carne humana. Aleluia, louvado seja Deus. Então o profeta diz que, Apocalipse capítulo 10, versículo 1, quando um anjo forte desce do céu, vestido de uma nuvem e um arco celeste sobre a sua cabeça, o profeta diz que essa é a mesma cena de Apocalipse 8, é o sétimo selo sendo aberto. Houve silêncio no céu, porque ele desceu à terra para dar-se a conhecer. Amém. Para a sua noiva, para os seus escolhidos, os trovões sendo revelados, os mistérios sendo abertos, e Deus tratando com a sua noiva. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Pai Celestial, eis-nos aqui, Senhor, depois de termos lido, ouvido, meditado em Tua Palavra, de ver isso que o Senhor tem falado através do Teu profeta mensageiro, que nesse tempo específico o sétimo selo seria aberto, que os trovões seriam revelados, que a noiva seria sacudida com esses trovões, com a voz de Deus, ela estaria sendo preparada para o arrebatamento, que ela receberia esta fé de rapto, como, ó Deus, com a sacudida desses trovões sendo revelados. Ó Deus eterno de misericórdia, permita-nos permanecermos firmes naquilo que é verdadeiro, não sermos lançados para a direita nem à esquerda, mas permanecemos humildes como filhos de Deus,
como filhos da promessa, como Abraão, ficou firme naquilo que Deus tinha prometido. Ó Pai Celestial, nos dê graça nesta hora, Pai, revelação espiritual, sabedoria do alto, Senhor. Esta é a última hora, meu Pai, em que o mundo está coberto pelas trevas, em que o mundo foi tragado pelas trevas do pecado, mas Deus eterno de misericórdia, há um remanescente, uma noiva caminhando na luz. Ó Deus de misericórdia, o sexto selo está sendo aberto, as pragas caindo sobre a humanidade, mas Deus eterno de misericórdia, permita que teus eleitos estejam em goze, ó Pai, na terra escolhida por Deus. Ó Senhor de misericórdia, nos dê graça, Senhor, para prosseguir, olhando para Ti, ó Pai, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor manifeste-te, ó Deus, entre nós, como Deus poderoso, curador, o médico dos médicos, o Deus das causas impossíveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, abençoa meus irmãos e irmãs, aonde quer que estejam nesta hora, Pai, sofrendo, padecendo por enfermidade. Tu és o Deus Todo-Poderoso e entregamos todas as causas em Tuas mãos. Ó Deus, a irmã Dalton, Senhor, que está enferma, irmão Jefferson, a irmã Cláudia, Senhor, que não puderam vir, Senhor, meu Pai, no culto por motivo de enfermidade. O Senhor possa usar de misericórdia, ó Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando no Senhor, que mais uma vez Tu nos ajudarás, ó Pai. Nos dará uma semana abençoada, guiará os nossos passos, guardará os Teus filhos no trabalho, livrando do acidente, do perigo, do mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, também nós oramos pela chuva, meu Pai. Sabemos que o Senhor tem castigado essa sociedade por causa de muitos pecados, Senhor. Mas Deus, tenha misericórdia dos eleitos, de Teus filhos. Nós ainda estamos aqui, ó Pai, e abra as comportas do céu, Senhor, e manda chuva em abundância sobre esta terra. Manda, Senhor meu Deus, as bênçãos celestiais no coração também de cada eleito e predestinado nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos no Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajudará, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje, até que Ele venha. Que Deus abençoe até quarta-feira de oração, se Deus permitir. Deus abençoe os irmãos.